Minha vida foi afetada seriamente pelas mentiras das testemunhas de Jeová. Quando eu estudei com as testemunhas de Jeová, ouvi a promessa do paraíso que estava próximo. Aconteceria antes de passar a geração de 1914, que seria de 70 a 80 anos. Mas foi tudo engano. Já estamos em 2021. E a geração dos 70 ou 80 anos ficou no passado. Casei em 1984 e acreditava que até 1994 aconteceria o fim deste sistema de coisas e começaria a vida eterna no paraíso na terra. Conforme é ensinado no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Fui ensinado que somente quem tivesse na organização de Jeová seria salvo. Por isso eu me esforçava em levar a mensagem da Torre de Vigia para que outras pessoas pudessem ter a oportunidade de conhecer a organização de Jeová e ganhar a vida eterna. É isso que eu acreditava. Eu comecei a duvidar de alguns ensinos, mas a esperança de viver no paraíso fazia com que desconsiderasse as dúvidas. Nasceram os filhos, e todas as semanas levava eles para assistir às reuniões no Salão do Rei. Eu vivia feliz na esperança que tinha aprendido da Torre de Vigia. Me recusava em duvidar do corpo governante, pois acreditava que eles eram dirigidos pelo Espírito Santo. Eu seguia os ensinos da Torre de Vigia cegamente, acreditando que eram verdadeiros. Os anos foram passando e, lendo a Bíblia, conversando com as pessoas no serviço de campo, comecei a notar que alguns ensinos não tinham apoio bíblico. Comecei a ver a explicação para as 2.300 tardes e manhãs lá de Daniel 8,14, e a explicação da Torre de Vigia não me deixou convencido. Depois fiquei sabendo que eles tinham ensinado até 1943 que Jesus tinha voltado invisível em 1874. Comecei a duvidar do ensino que ele tinha voltado em 1914. E finalmente, depois que descobri algumas fraudes nos livros de Russell, e que Jerusalém foi destruída em 587 a.C. e não em 607 a.C., como é ensinado pela Torre de Vigia, concluí que o ensino em torno de 1914 era falso. Por isso, em 1993, quando faltava um ano para completar 80 anos desta geração de 1914, resolvi deixar de ser testemunho de Jeová. Vi que o alimento espiritual fornecido pelo escravo fiel e prudente das testemunhas de Jeová não era saudável, mas sim contaminado com a mentira. Depois de minha saída, aconteceu a pior coisa em minha vida. Além de ter acabado com meu casamento, fiquei sem meus 4 filhos e até hoje vivo longe deles e sem receber notícias. O corpo governante sequestrou de mim o que eu tinha de mais importante na época. Eu fui liberto do cativeiro, mas infelizmente eles conseguiram continuar com a minha família na escravidão. E hoje, para meus filhos, a palavra do corpo governante é mais importante do que a minha. Na verdade, eles acreditam que ouvir o que diz o corpo governante é o mesmo que ouvir Deus falar, pois para eles o corpo governante é o canal de comunicação de Deus. É isso que eles acreditam. E eu acreditava também assim. Mas hoje eu sei que é mentira. Sei que é uma falsa profecia desse corpo governante que se diz o escravo fiel e discreto ou escravo fiel e prudente. Não existe assim uma maneira honrosa de deixar a organização das Testemunhas de Jeová. Tanto para quem é desassociado como para quem é dissociado, o tratamento é o mesmo. Existe a perda de contato com os familiares e amigos que permanecem na organização. Todos são incentivados a odiar quem sai. Quem sai se torna um inimigo de Jeová. Então, para o corpo governante, seus falsos ensinos é para serem aceitos como sendo verdade, como sendo a palavra de Deus.
Todos os que fazem parte da torre de vigia acreditam que todos os que estão fora estão servindo a Satanás. É isso que eles aprendem lá na torre de vigia. Mas, na verdade, eles é que estão cegos e continuam sendo iludidos por ouvir uma falsa promessa de um reino que foi estabelecido em 1914, que é uma mentira, é uma falsa interpretação, baseada numa data falsa, que é a destruição de Jerusalém em 607, quando na realidade foi destruída em 587. Então eles cegamente acreditam que já estão vivendo em um paraíso espiritual, mas na verdade estão vivendo em um lodaçal de erros e enganos. Hoje eu conheço as mentiras da torre de vigia e não permitirei mais ser enganado novamente, mas é tarde demais para consertar o que já foi estragado na minha vida no passado, quando eu estava na prisão aos falsos ensinos dessa organização diabólica. Infelizmente, hoje, muitos são atraídos e hipnotizados pelos falsos ensinos dessa seita, assim como muitos animais são hipnotizados pelos olhos da serpente. Não percebem o perigo que estão passando. E para muitos o resultado é fatal em sentido espiritual. Também, eles agem como lobos em pele de ovelhas, e como um leão que ruge à procura de quem possa devorar. Tenha muito cuidado, para não caírem no laço dessa organização de falsos profetas. Eu fui testemunho de Jeová de 1980 até 1993. E depois que eu saí dessa organização, que eu passei a pesquisar, descobri muito mais os falsos ensinos, falsas previsões. Hoje eu tenho muito mais certeza de que essa organização é falsa. É uma organização diabólica e que, além de ensinar falsamente e fazer falsas previsões, ainda tem a questão da proibição da transfusão de sangue, que tem levado muitos a perder a vida. Lembrando que já foi proibido no passado as vacinas e os transplantes de órgão. Hoje já são liberados. Mas as transfusões de sangue continuam sendo proibidas e elas têm levado milhares à morte. Espero que essa informação seja de proveito e de alerta para você. Que Deus lhe abençoe.